Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós não estamos aqui para fazer culto para homens. Nós estamos aqui para fazer culto para Deus. Nós não estamos aqui, queridos, para passar um tempo gostoso apenas. Nós estamos aqui para ser confrontado pela presença do Senhor. Talvez, querido, o medidor de quando o culto é bom é quando a gente sai alegre, feliz, todo cheio, abraçou muita gente. Mas em alguns casos o Senhor também te fará sair daqui um pouco triste, porque quando nós somos confrontados com a palavra, quando nós somos expostos à presença de Deus, o nosso pecado é revelado, as nossas falhas são reveladas diante do Senhor, e a gente começa a sentir o pó do pó, assim como Isaías, quando estava diante da presença do trono de Deus, ele disse: ai de mim, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Foi revelado o pecado de Isaías para ele mesmo, diante da glória de Deus. Esse é o objetivo de estar na presença de Deus. Primeiramente, ser confrontado pela sua misericórdia, graça e santidade. Nós precisamos entender, querido, que nós não podemos buscar na Bíblia versículos que nos agradem. Aquela caixinha de promessa que só tem versículo bom, só tem versículo que massageia o nosso ego. Não, querido, nós precisamos entender que a palavra por completo precisa ser vivida na nossa vida. Quantos aqui estão entendendo isso? Amém? E assim, quando nós vivemos a palavra, e quando nós comemos a palavra, mesmo que ela seja amarga ao nosso paladar, nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, você foi criado para ser igual a Jesus. O tema do nosso Fusão Conference, como é que é? Como Jesus. Não é do verbo comer, tá? Like Jesus. Também não é de gostar, like de gostar. Ser como Jesus. Como Jesus. Ok? Quando a gente canta como um farol, né? Não é quem está comendo um farol, tá? Nós precisamos ser como Jesus. Esse é o nosso objetivo de vida. Jesus nos salvou. Jesus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós sejamos como Ele. Para que nós sejamos como Ele, nós precisamos ser aperfeiçoados dia a dia. Você conhece alguém que já conheceu Jesus, foi batizado, fez discipulado, participou de ministério e hoje está desviado da presença de Deus? Você conhece alguém? Alguém conhece alguém aqui? Só 2, 3. Eu conheço muitos. Alguém conhece outro alguém que um dia estava chorando da presença de Deus, dizendo: ah, Senhor, ah, Deus, eu te amo, Pai. E depois de alguns meses, estava novamente na velha vida. Alguém conhece aqui? Eu conheço pessoas que foram libertas das drogas, se tornaram filhos de Deus, caminharam durante décadas na igreja, servindo ao Senhor, tendo um ministério, liderança, e depois caíram de novo nas drogas. Mas por quê? Por que isso? A Bíblia fala assim:
Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Nós estamos expostos a esse perigo. Dia a dia, nós somos confrontados pelo mundo, nós somos cercados pelas armadilhas de Satanás, para que eu e você, para que nós caiamos do caminho do Senhor, para que nós desviemos do caminho do Senhor. Há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual contra a sua vida. Mas sabe de uma coisa? O maior inimigo da sua vida com Deus é o seu próprio eu, não é o diabo. O diabo está em último lugar. O diabo só tenta. Mas o primeiro e maior inimigo da sua vida com Deus é você mesmo. Sabe, às vezes você já passou por isso. Às vezes você já esteve fora dos caminhos do Senhor. Depois de ter sido do Senhor, estar fora dos caminhos do Senhor, e agora você está aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso que você está aqui. Mas tem gente que estava aqui e não está mais aqui. Precisamos orar por eles. Mas a gente pensa, a nossa cabecinha da cultura religiosa evangélica brasileira pensa que quando alguém entrega a sua vida a Cristo, num passe de mágica, já recebe o pacote completo. O cara fica pronto, limpo, zeradinho, consertadinho. O cara vem pro apelo. Quem quer aceitar a Jesus na sua vida, quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. O cara entrega a sua vida para Jesus. Você fala, glória a Deus. Já num passe de mágica, ele se tornou perfeito. Você acha que é isso? Você acha que você, quando entregou sua vida para Jesus, você num passe de mágica, em 1 minuto você se tornou um outro cara? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, o nosso espírito que estava morto, inerte, adormecido, ele é vivificado pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, espiritualmente você é novo, espiritualmente você nasceu, espiritualmente você vai viver coisas grandes, maravilhosas. Porém, a nossa carne, o orgulho, os pensamentos, os olhares, a nossa memória continua a mesma. Imagina que se alguém entregasse a vida para Jesus e de repente ele, acabando a oração, ele abrisse os olhos e falasse assim: quem sou eu? Né? Mas não é assim. Ele entrega a vida para Jesus, ele pode sentir um calorzinho aqui dentro, um negocinho gostoso, vontade de chorar, mas os problemas continuam mesmos. A sua dificuldade na área sexual continua a mesma. A sua vontade de fumar é a mesma. Por que eu estou falando isso? Hoje eu quero falar sobre um tema muito direto. E o tema é: morra. Olha para o querido que está do seu lado e diga o tema: morra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, 17. Eu tenho uma convicção de que o Espírito Santo
já está operando sobre a sua vida. Acende mais uma luz ali, senão o pessoal não tem visão noturna. Eu pedi para deixar apagar, mas melhor acender. Nós vamos ler bastante hoje. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De novo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, para que tudo que nós falarmos nesta noite, tudo aquilo que sair dos nossos lábios, seja algo que saia do trono dos céus, seja algo alinhado ao Teu coração, direto aos corações aqui presentes, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, nosso amigo. Tenha liberdade para passear no nosso meio e tocar o nosso espírito, e trazer um incômodo, uma perturbação, um confronto e muitas vezes uma tristeza em nosso coração, para que nós saibamos, Pai, que a palavra é verdadeira, que a palavra ela é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Espera aí, você disse que não é isso daí. Espera aí, você acabou de falar que quando o cara entrega a vida para Jesus, não é tudo que fica novo. Que coisa estranha é essa? Eu estava buscando ao Senhor, e quando eu li esse versículo, eu entendi algo muito profundo do Senhor. Sabe, o evangelho miojo, 3 minutos está pronto, isso não serve para aqueles que querem realmente agradar ao Senhor. O evangelho de falar assim, é só aceitar Jesus, daí vai para a igreja e está pronto, isso aí não existe, querido. Nós precisamos viver com Jesus. E quando eu li esse texto, uma palavra, uma preposição me saltou aos olhos. E se alguém está em Cristo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe, querido, há muitas pessoas que estão com Cristo, há muitas pessoas que vivem com Cristo, há muitas pessoas que vêm à igreja, que ora, que busca a face do Senhor, que canta as canções, mas apenas está com Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, ele quando foi chamado, ele era um pescador, semi-analfabeto, e ele falou, não, eu vou contigo, Jesus, pode deixar que eu vou te seguir, para todo quanto é lugar eu vou te seguir. E Pedro foi um dos caras que mais viram os sinais de Jesus. Pedro foi um cara que experimentou andar por sobre as águas, querido. Quem mais andou por sobre as águas a não ser Jesus e o próprio Pedro? Pedro viu a transfiguração do rosto de Jesus. Pedro presenciou os momentos de intimidade de Jesus. Pedro, ele foi o único discípulo que revelou, que recebeu uma revelação do Pai de quem Jesus era. Jesus falou, discípulos, o que vocês falam de mim? O que vocês dizem que eu sou? E todo mundo ficou quieto, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, uau, Pedro, você recebeu uma revelação de Deus, foi Deus que te revelou. Pedro disse, Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Cara, aparentemente Pedro estava mergulhado com Jesus.
Pedro disse assim: não, Jesus, eu não vou deixar o Senhor morrer. Se o Senhor morrer, eu também vou morrer. Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro falou: não, Jesus, eu não aceito ser lavado por ti, né? Poxa, o Senhor é o mestre e vai lavar meus pés. Jesus falou assim: ó, quem eu não lavar não tem parte comigo. Ah, então lava o corpo todo, Jesus. Pedro era assim. Pedro era jogado a Jesus. Pedro se lançava a Jesus. E Pedro disse: Jesus, eu nunca te negarei. Eu? Claro que não, Jesus. Eu vou até o fim. Eu nunca te negarei. E Jesus disse: antes do cocoricó, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Então aquele Pedrão, que parecia ser um cara transformado por ter visto e presenciado os sinais de Jesus, ele é o cara que vira as costas para Jesus. E Jesus é crucificado. A palavra do Senhor diz no final do Evangelho de João que Jesus apareceu a Pedro. E sabe o que o Pedro estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Orando? Não. Jejuando? Não. Pregando? Não. Ele voltou à velha vida. Ele voltou a ser pescador. E a Bíblia fala que ele estava pescando peladão. E quando Jesus apareceu, ele ficou com vergonha e pulou na água. Ele voltou à velha vida. Mas por quê? Um cara que andou 3 anos com Jesus, pertinho de Jesus, cheirou o cangote de Jesus, pegou o trejeito de Jesus, sabia se Jesus roncava ou não roncava, sabia como é que Jesus gostava do peixe, se era assado, frito ou cru, sashimi. Pedrão sabia de tudo. Há muito crente que sabe de tudo. Há muito crente que já leu a Bíblia de capa a contracapa. Há muito crente que conhece todas as canções, e quando joga aquele joguinho bíblico, o quiz bíblico, sabe acertar todas as perguntas e respostas. E quando a gente joga imagem e semelhança, não é imagem e ação, é imagem e semelhança que a gente joga, né? E quando a gente começa a acertar o imagem e semelhança, e começa a ganhar um joguinho, mas não está em Cristo, apenas está com Cristo, apenas anda com Ele, sabe? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos cheios de Jesus. Ele nos lava e nos purifica. Nós somos cheios de Jesus. Mas ainda assim, a sujeira externa vai tentar contra a nossa vida. Aquele que está em Cristo, ele mergulha em Jesus. Não está apenas cheio, está cercado de Jesus. Cercado de Jesus. Muitos o negam por estar com Cristo. Outros são poderosamente usados, cheios, por estar em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 36. Diz assim: insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Se primeiro não morrer, nada que você semeia dá certo, se primeiro não morrer. Olha para outro irmão e diga: morra. Tem gente que já está morto, né? Morra.
Vai mais para frente. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, verso 10. 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Para que Jesus se manifeste em nós, nós precisamos morrer. Voltando àquele versículo, 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou trazer uma inversão, para a gente entender o sentido desse versículo. O sentido dele é: você precisa fazer as coisas velhas passarem na sua vida, você precisa fazer as coisas velhas morrerem na sua vida, para que você se torne uma nova criatura e esteja em Cristo. Esse é um dos versículos gostosos de se ler nas caixinhas de promessa, não é? Ah, sou nova criatura sou. Mas você não entende e usa esse versículo a seu favor. Só que esse versículo vai contra a sua própria vida e a minha própria vida, quando diz: você precisa morrer para que esteja em Cristo. Você precisa morrer. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo começa uma nova caminhada, mas deve passar por um processo chamado mortificação. Mortificação é matar diariamente a sua velha natureza, é apagar a memória da velha vida. O povo de Deus, o povo hebreu, quando foi liberto da escravidão do Egito, e eles andavam pelo deserto, eles ficavam pensando no Egito, ficavam pensando: ai, como era gostoso aquela cebola, ai, como era gostoso aquele alho do Egito, a comida do Egito, tinha carne no Egito. Agora nesse deserto não tem nada. Ah, a gente dormia em cama, na nossa casinha lá no Egito, mas aqui no deserto a gente não tem nem lugar para deitar direitinho. O povo tinha uma memória da velha vida. E quando o cara entrega a sua vida para Jesus, ele tem uma memória da velha vida. Ele sabe o prazer do sexo. O cara entrega a vida para Jesus, ele não foi apagado igual MIB, né? Apaga, o cara não sabe o que aconteceu. Ele ainda tem uma memória da sua vida sexual. Ele tem ainda uma memória. Ele sabe como era bom catar as meninas na festa, como é bom encher a cara. Ele ainda sabe disso. Não foi apagado da vida dele. Por isso precisa passar por um processo chamado mortificação. E talvez você tenha 20 anos de igreja e ainda não passou por esse processo. Não é o fato de você estar aqui com Cristo que você está em Cristo. Não é o fato de você ser um frequentador assíduo das programações da igreja que você está em Cristo, que você passou pela mortificação. Ainda existe algo para mortificar na sua carne. Ainda existe algo. Sabe quando você fala assim: olha, eu tenho vontade de matar aquela pessoa, mas eu só não mato porque eu sou crente? Você apenas está vivendo um legalismo, porque a sua mente ainda tem uma memória da velha vida. Ou então: ai, que gostosa, só não vou pegar ela porque eu estou em Cristo, eu sou de Jesus. Ainda há uma memória da velha vida para ser mortificada. Por isso, querido, que o cara está lá no fogo, sai do Fusão Conference, sai do Fusão Conference, você fala assim: cara, esse cara é nova criatura. Engano seu.
ainda precisa ser cuidado, porque há uma memória da velha vida. Há uma memória da velha vida. É preciso morrer, é preciso mortificar essa velha vida, senão ela vai te matar. Senão ela vai te matar. Qual que é o tema? Morri, estou morto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim com uma força e convicção. Pode voar um projétilzinho assim. Isso dá mais convicção. Tipo, o poder de Deus, entendeu? A Raquel fala que gosta de sentar na frente porque ela gosta de sentir a pregação em 6D, né? Você já viu o cinema 6D? Você sente o cheiro, você voa a aguinha quando passa alguma coisa, vai o vento, né? Então é cinema 6D. Raquel, senta bem aqui na frente que você vai sentir agora o poder de Deus. 6D. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: morra para o mundo. 1 João, abre 1 João lá no fim da Bíblia. Lá no fim da Bíblia, rapidinho. Primeira carta de João. Quem abriu, fala amém. Então espera eu. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Vamos ler junto? Certo? Você está morto. Você está morto para o mundo, mas espiritualmente está vivo. Então lê como um cara vivo em Cristo Jesus, tá bom? 1 João 2,15. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora vamos ler o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Morra para o mundo. Tiago 4,4 fala assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós notamos aqui que não existe conciliação entre uma vida em Cristo e o mundo. Não existe. Aquela memória velha que te faz lembrar daquelas baladas, daquelas noitadas, daquelas orgias, aquilo precisa ser morto na nossa vida, porque aquilo pertence ao velho mundo. Tem muitos crentes vivendo uma vida conciliando, tentando conciliar Deus e o mundo. Vivemos no mundo, mas não mais pertencemos a Ele. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. É como um navio que está no oceano, mas se o oceano entrar no navio, o navio afunda. O mundo não pode estar dentro de você. Você está no mundo. Você na faculdade vai ver muita coisa que desagrada a Deus, mas o mundo não pode entrar dentro de você. O mundo não pode permanecer dentro do seu coração. Você precisa morrer para o mundo. Você precisa ser esquecido do mundo. Existe uma categoria que é o crente moderno. O crente aquele que vai aos fins de semana, aos domingos na igreja, mas também vive uma vida paralela, vive uma vida dupla. Eu vou para a igreja, lá minha consciência é limpa, é lavada, é massageada, mas ainda não largo as coisas velhas da minha vida. Querido, é hora de nós tomarmos uma posição radical. Sabe de uma coisa? O crente moderno, quando é confrontado pela palavra,
quando é confrontado pela verdade, ele usa uma expressão muito tranquila. Ai, nada a ver. Ai, nada a ver isso. Você acha que tem a ver? Nada a ver. Eu uso só aquilo que faz parte da caixinha da promessa, porque essas outras coisas não tem nada a ver, meu amigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou forte. Não podemos viver uma vida dupla, tentando conciliar uma vida socialmente boa, uma vida noturna, uma vida de popularidade para o mundo e ao mesmo tempo estar em Cristo. Não, você pode estar com Cristo e estar no mundo, mas estar em Cristo não dá. Mas aquele que está com Cristo, uma hora nega, porque a sua fé, a sua vida espiritual começa a morrer. E quando chega uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali, ele espana. Porque quem não está em Cristo, apenas está com Cristo, não consegue sobreviver. Não consegue. Presta atenção, porque você está constantemente sendo provado. Olhe ao seu redor, olhe lá no colégio, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, porque você está constantemente sendo provado por Deus, para ver se você realmente está em Cristo ou se você apenas está com Cristo. É naquela festa de aniversário, sabe? Aquela festa de aniversário, com um amigo te chamou, e lá você encontra outras pessoas, e fala, ô cara, pega isso aqui, dá uma bebidinha aí, mano. E você olha assim, ai, não tem ninguém, o pastor não está lá. Festa de casamento, né? Primeiro tem a parte da cerimônia, onde todo mundo chora. Depois tem a parte da comida, onde todo mundo come. E depois tem a parte onde todo mundo extravasa. It's raining, man, hallelujah. E põe pluma, e põe não sei o quê. Aí, meu amigo, crente baladeiro tá lá. Não tem nada a ver, mano. Só diversão. E aí dá uma agarradinha, e daí, uma beijadinha ali de leve, sem compromisso, test drive, sem compromisso, relacionamento papel higiênico, e beleza. Aí no outro dia tá aqui na igreja, aleluia, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar tá pisando também. É naquele momento que rola aquele clima, sabe? Daquela viagem pra praia, sabe? Que ninguém, né? Você tá num lugar onde ninguém te conhece. Querido, é lá que Deus e o diabo estão de acordo. Como Jó, Deus conversa com o diabo fala assim, olha, tá vendo Jó ali? Deus fala, tá vendo meu servo Jó? Tá. Também tem tudo, né? Tem carro, tem Camaro, tem tudo. Então arranca tudo dele. Então, esse é o momento onde Deus e o diabo estão de acordo. Já viu isso? Aí o Deus e o diabo estão de acordo. Tá vendo aquele meu servo ali? Né? Ministério de louvor, volta firme. Aí o diabo fala, leva ele pra praia, leva. Praia deserta, leva. Pra ver. Passa uns fios dental ali. Passa. Vamos ver se realmente ele está em Cristo ou se ele apenas está com Cristo, como Pedro. Morra para o mundo. Há uma frase muito famosa de um dos avivalistas dos séculos passados que fala assim: ou a oração te faz parar de pecar, ou o pecado te faz parar de orar. E é isso que acontece. Antes eu orava 30 minutos por dia, antes eu orava 1 hora por dia. Pastor do céu, agora eu não consigo mais orar. Está difícil para orar. Sabe por quê? Porque o pecado já matou o seu espírito.
Porque o pecado vai lentamente sufocando a sua vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu disse foi: morra para o mundo. Eu quero dizer mais uma. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: morra para a carne. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ou acesse o seu aplicativo bíblico em Romanos 8, verso 13. Se você não está achando, diga misery Google. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, a vez de morrer, mas morrer no seu espírito. Vamos de novo? Porque se viverdes segundo a carne, a vez de morrer na vida espiritual, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis no Senhor. Se você viver segundo a sua carne, você vai morrer para Deus. Mas se você morrer para o mundo e para a sua carne, você vai viver para Deus. É isso que esse versículo diz. Colossenses 3,5 também diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nós precisamos fazer morrer as obras da nossa carne. Talvez você está aqui firme na igreja, membro da igreja, caminhando no ministério, e vem no café ministerial, e vem para a oração, e vem para isso, e participa dos ministérios, mas ainda precisa mortificar a masturbação na sua vida, mas ainda precisa fazer mortificar essa língua venenosa, ainda precisa fazer mortificar o sexo fora do casamento, que se chama prostituição, no seu namoro. Ah, mas ela é de Deus, eu sou de Deus, e nós estamos fazendo, nós vamos casar. Mas ainda, mesmo que noivos, vocês ainda não estão casados. E isso não é bênção diante de Deus. Talvez você esteja firme, cantando, tendo experiências com Deus, como Pedro. Pedro teve experiências com Deus. Não pense que ter experiências com Deus é ser aprovado em Deus, porque Pedro tinha experiências com Deus, mas ele não foi aprovado, até que ele fosse morto para si mesmo. Não pense, querido, que o fato de você estar assumindo cargos, lideranças, conhecimento, você não tem algo para mortificar na sua vida. E talvez você seja casado, e quando passa aquela calça justa, embalada a vácuo, você dá aquela olhadinha, mas ninguém viu, ninguém vai te acusar, mas Deus viu, e o diabo viu também, naquele papo de Deus, o diabo, olhou, anota aí, deixa eu anotar, ele olhou, na tua conversinha de Facebook, de MSN, de Orkut, de ICQ, WhatsApp é para os novos, ICQ, WhatsApp, é o WhatsApp, né? Talvez ali passam-se muitos pensamentos e muitas reações na sua carne. Ou então, a maldade do seu coração. Para conseguir algo, você precisa matar alguém, você precisa desprezar outros. Um fala mal da pessoa e você já começa a desprezá-lo por causa disso.
Alguém olhou torto para você, você começa a espalhar para todo mundo que essa pessoa é isso, aquilo, aquilo outro. Sabe, nós temos enfrentado sempre as más línguas. Eu, a Grazi, enfrentado sempre. Tem sempre gente falando mal. Tem gente que fala mal da gente para nossa própria família. Sabe, mas é a pior coisa. É a pior coisa que essa pessoa faz, sendo ela cristã, falando mal de alguém que o Senhor escolheu. E o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu a mim, não porque eu sou, é porque eu não sou, é porque eu não tenho, porque eu não posso, mas o Senhor escolheu. A pior coisa é você ouvir alguém falando mal de um líder seu, de um pastor seu, e você falar: é isso aí, é verdade, amém, vamos orar, né? Tome cuidado, querido, a carne precisa ser mortificada. Gálatas 5,16 fala assim, que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Sabia que dentro de você existe dois vocês? Existe você, carne, e você, espírito. O espírito é aquele que recebe a conexão, o Wi-Fi de Deus, e ele é atualizado quando você ora, quando você jejua, quando você busca o Senhor. É o seu espírito unido com o Espírito de Deus. Mas a sua carne é aquilo que faz a vontade contra o Espírito. E existe uma luta, dois cães de briga, um lutando contra o outro, a Bíblia diz. Mas fala assim: faça a vontade do Espírito, não faça a vontade da carne. Porque quem fizer isso, quem viver na prostituição, na maledicência, na avareza, na idolatria, e blá blá blá, blá blá blá, 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 na fornicação, lascívia, esses não têm parte no reino de Deus. Queridos, há um índice muito grande de traições dentro da igreja evangélica hoje. Há um grande índice de fornicações, prostituição dentro da igreja evangélica hoje. Há um grande índice de suicídio dentro da igreja evangélica hoje. Há um grande índice de fofoca, maledicência dentro da igreja hoje. São pessoas que pensam que estão em Cristo, pensam que são novas criaturas, mas ainda precisam morrer, mas ainda precisam passar pela mortificação. Sabe quanto tempo dura o processo de mortificação? Sabe quanto tempo dura? Talvez você está há 10 anos aqui na igreja e fala assim: eu sei o que é isso, já passei por isso. Sabe quanto tempo dura um processo de mortificação? A vida toda, até que você morra, até que você seja levado a Deus. De repente você achou que você tinha terminado. Não, cara, não terminei. Ainda existe muita coisa para morrer dentro de mim. Ainda existe muita coisa para morrer dentro de você. O que importa, querido, não é o quanto você morreu ainda. Não é o quanto você morreu. O que importa é se você está morrendo ainda. Se você ainda está abrindo mão, se rendendo, se você está entregando ao Senhor, se você está abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas vontades, se você está em renúncia constante ao Senhor, isso que importa. Talvez você já passou por esse processo, mas parou desse processo. É hora de você recomeçar esse processo de mortificação, porque não tem fim. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver em Cristo, você precisa continuar morrendo, mortificando a sua carne, mortificando o seu eu. Deus quer fazer esse processo andar na tua vida,
porque é assim que nós seremos a imagem e semelhança de Jesus. É assim que nós seremos cada vez mais parecidos com Jesus. Fica em pé nessa hora, querido. Fica em pé nessa hora. O Espírito do Senhor quer atuar no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Levanta as suas mãos aos céus nessa hora. Adore Jesus. Adore Jesus. Adore ao Senhor. A adoração te aproxima. A adoração te confronta com a santidade de Deus. A adoração te leva a lugares mais próximos e profundos em Deus. Adore Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero ser como Jesus. Eu quero morrer para mim mesmo. Aleluia. Santo, 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 santo. Muitos negam a Cristo por apenas estar com Ele. Mas Deus está te chamando para viver em Cristo e ser cheio dele, e ser transbordante dele, e mergulhar no coração de Jesus. Fala com Jesus nessa hora. Fala com Jesus nessa hora. Eu quero chamar você a entrar nesse processo de mortificação. Eu quero chamar você a entrar num ambiente de mortificação, num ambiente de renúncia, num ambiente de abnegação. Coloque o seu coração na presença dEle, coloque a sua vida na presença dEle. Eu chamo você a viver em Cristo e não apenas estar com Ele. Eu chamo você a mergulhar em Cristo e não apenas frequentar a igreja, e não apenas frequentar os trabalhos, as programações. Eu chamo você, querido, a dizer: Senhor, que eu quero entrar nesse processo, mortificar a minha carne, mortificar-me para o mundo, morrer para mim mesmo, apagar todos os resquícios da minha velha vida, todos os traços da minha velha vida. Há pessoas que precisam ser tratadas no seu caráter, há pessoas que precisam ser tocadas na sua personalidade, no seu temperamento. Jesus quer tocar por completo. Jesus quer te dar nova vida por completo, querido. Um novo espírito você recebeu, mas você precisa ter uma nova vida. As coisas velhas precisam passar de você. Querido, a Bíblia fala sobre um anjo, um querubim, que estava na presença de Deus. A Bíblia fala que ele andava sobre os berílios, sobre as pedras preciosas, tinha vestes magníficas. Há uma tradução que fala que dominavam os tambores dos céus. E esse querubim um dia quis ser igual a Deus, e ele foi caído, ele foi lançado dos céus, porque ele queria tomar o lugar de Deus. A Bíblia fala que os primeiros músicos da humanidade foram flautistas, descendentes de Caim, descendentes da geração assassina. O inimigo sabe, querido, como te pegar. O inimigo sabe, querido, como pegar você através das suas emoções, através das suas sensações, através das tentações que ele lança. Talvez você pode me chamar de radical, e você pode falar: é nada a ver, meu. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu quis mortificar a minha vida antiga. Eu era músico da noite,
E eu quebrei todos os meus CDs. Todo tipo de música que não glorificava Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe como pegar a gente. O diabo sabe que se você manter alguma coisa da sua velha vida na sua nova vida, já é o motivo para ele matar você espiritualmente. Eu não brinco com o mundo. Eu recebo convites, sabia? Para gravar em estúdios, mas músicas seculares mesmo. Eu recebo convite para participar de bandas. A última vez recebi um convite para participar de uma banda no Rio de Janeiro. O cara me conheceu pela internet, me viu cantando gospel e falou: não, cara, eu quero você na banda. Recebo convite para fazer um monte de coisa. Eu poderia estar saindo daqui e falar assim: opa, gente, eu tenho que correr rápido, tenho que acabar o culto logo, porque eu preciso fazer meu show ali lá fora. Mas eu não concilio, cara. Eu não negocio aquilo que é de Deus. Um dia, um cara veio atrás de mim e falou assim: olha, depois do culto falou: cara, eu sei que vocês são um referencial aqui nas igrejas, na região, no Brasil. Eu sei que vocês aqui são cabeça para frente, são músicos bons, são um grande ministério. Porque eu faço parte de uma igreja pequena, sabe, os presbíteros cabeça dura. E assim, cara, os caras não gostam que eu toque na igreja e também toque na noite. E eu queria saber de vocês que são bons, que são feras, que estão indo para frente, sabe, eu queria um amparo de vocês, porque, cara, eu acho que os meus presbíteros lá estão exagerando, nada a ver, meu. E eu falei assim: cara, eu acho que você nunca mais vai me procurar e nunca mais vai querer falar comigo. Mas se você fosse dessa igreja, você não relaria em nenhum instrumento aqui, você não tocaria em nenhum instrumento, porque aqui nós queremos pessoas consagradas. Aqui nós não dividimos a glória de Deus com o mundo. Aqui nós queremos apenas ministros, pessoas consagradas ao Senhor. E talvez você precise se consagrar. Talvez você precise morrer para algumas coisas. Talvez você precise morrer para algumas coisas. Eu prefiro chegar no céu e Deus olhar na minha lista, nos meus arquivos, e falar: poxa, cara, você foi radical, hein, meu? Mas entra no gozo aí. Tem uma mansão assim para você. Você foi radical demais, cara, mas beleza, pelo menos está aqui dentro. Entra aí. Do que chegar no céu e falar assim: cara, não te conheço. Mas Senhor, eu era pastor, tocava no Fusão Band, sabe? Fusão Band, canta. Jesus vai falar: não vos conheço. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Eu prefiro chegar no céu e Deus ter falado assim: cara, você podia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo, mas você não fez, você foi muito radical, mas você não fez. Você poderia ter tal, né? Mas você não fez. Eu prefiro chegar lá no céu e ouvir isso de Deus, do que chegar lá no céu, do que não chegar lá no céu. E Jesus fala: não te conheço. Mas eu curei enfermos, expulsei demônios, lembra? Não te conheço. É para esse nível que Deus quer te levar, querido. A Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para os homens. Sabe por quê? Porque não existe conciliação. Não existe aquele evangelho amigo do mundo. Não existe aquele evangelho que fala assim: não, venha para Jesus, faça o que você quiser. Não, fica tranquilo, cara, nós somos livres. Jesus nos libertou, né? Tudo me é lícito. Não, faz aí, cara, Jesus já pagou o preço. Não existe isso. No evangelho que eu tenho, não existe isso. No evangelho que está em suas mãos, não existe isso. O que existe é: morra. Morra. Quer viver para Jesus? Morra. Feche os seus olhos. Pode apagar algumas luzes. Quero fazer uma breve oração com você. Eu quero chamar você
a reiniciar esse processo na tua vida. Você que está há muito tempo aqui, quero chamar você a reiniciar isso na tua vida. Não existe nada melhor do que ser semelhante a Jesus, do que estar mergulhado em Jesus. A gente busca prazeres no mundo, a gente busca artifícios mundanos, a gente quer implantar coisas do mundo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a gente ainda não encontrou um prazer maior, que é estar mergulhado em Jesus. E para isso precisamos passar por esse processo. Vem aqui na frente se você quer receber uma oração específica, se você quer ativar novamente o seu processo de mortificação, se você quer ser cada dia mais parecido com Jesus e experimentar coisas maiores, níveis maiores em Cristo Jesus, vem aqui para frente. Deus te conhece, cara. Deus te conhece, meu amigo. Deus te conhece, cara. Deus sabe o que você faz. Deus sabe das minhas falhas. Deus sabe das minhas limitações. E eu estou aqui também na frente. Eu me apresento aqui na frente porque eu preciso estar mortificando a minha vida o tempo todo. Eu preciso negar a mim mesmo o tempo todo. Eu preciso diariamente lutar contra a minha carne, para que eu não peque contra o Senhor. Mas à medida em que você for mortificando a sua carne, aquele pecado que você não vencia, aquela masturbação que você não aguentava segurar, você vai aguentar segurar, porque o Senhor vai tratando da sua vida. Aqueles sites pornográficos que você não podia ficar sozinho no local com a internet, porque a mão já ia digitando os sites pornográficos. Agora você vai conseguir, porque a mortificação, o processo de mortificação está acontecendo na sua vida. Oh Deus, vem Espírito Santo sobre nós. Comece a clamar nessa hora. Comece a clamar, Espírito de Deus. Comece a...